Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando a gravação do meu, do seu, do nosso Cena Legislativa Podcast, o seu espaço semanal para debates que estão acontecendo, iniciando, se aprofundando na arena parlamentar, municipal, estadual, nacional. E hoje vamos tratar de um tema que para muita gente é novo, para outros nem tanto, né? Uma discussão que é agenda do dia no debate econômico, as moedas digitais, os impactos sociais das moedas digitais em nosso país. E aí, o nosso convidado é uma figura que conhece, que trabalha, que atua com essa discussão, Ricardo Allan Kardec, que é administrador público, doutorado em economia, e aí já em andamento, coordenador de projetos especiais do Instituto Sintec, uma pessoa que transita entre as esferas pública e privada e está acompanhando de perto essa discussão que é internacional. Né, Allan? Primeiro, agradecer a sua presença aqui no nosso programa, abrilhantando a nossa discussão. Obrigado. Obrigado, Cleito. Eu que agradeço a oportunidade. Como você bem disse, é um tema que está na pauta do dia da sociedade, ao mesmo tempo em que o acesso, né, a essa informação e a forma de como ela impacta na sociedade ainda está muito distante, né, da realidade de muitas pessoas, pelo menos aqui no Brasil, a priori. Eu diria nem pelo menos no Brasil, mas no mundo como um todo. De fato, é um tema instigante, a oportunidade da gente estar podendo contribuir, né, disseminando aí algumas, digamos assim, perspectivas em torno desse debate, é muito salutar, porque se trata diretamente da economia global. Eu acho que eu vou tentar aqui, inicialmente, fazer uma breve introdução, porque para a gente poder ficar na mesma página, né? Porque é muita coisa, viu? Que vai lá do. Vai para os bitcoins, passa em criptoativo, vai em criptomoeda, e a gente vai tentar desmistificar também algumas coisas para a gente poder chegar na discussão que nos interessa hoje, que é o DREX, o real digital. Sim. Certo? Bom, vale ponderar que o meu campo de estudo, né, está focado em inovação social. Eu tive a oportunidade, em 2016, 2017, de começar já a estudar modelos de negócio baseado em economia descentralizada, que é uma tendência e que, por sinal, é a tendência que instigou o Banco do Brasil, o Banco Central, a compor o desenho de negócio do real digital. Não só o Banco Central brasileiro, mas os bancos centrais americanos, da China, da Índia e de alguns outros países. Essa minha linha de estudo, baseado nessa economia descentralizada, é focada no impacto social. Então, eu pude conhecer e contribuir em uma fintech, em meados de 2017, a partir de 2017, em uma fintech que já trabalhava com essa pegada de ter moedas digitais como modelo econômico para que pessoas do campo, que aí era um projeto realmente baseado nisso, né, para o campo, a agricultura familiar, poder ter acesso ao crédito. A proposta à época era a seguinte, né? Como é que você tem acesso ao crédito de forma fácil, desburocratizada, em um país em que o acesso ao crédito é altamente limitado, principalmente para as pessoas do campo? Então, essa fintech ela trabalhava com essa pegada, juntamente com o Mastercard e outros players internacionais, no sentido de que, de um lado, você tinha investidores que apostavam naquela, digamos assim, especulação econômica de uma criptomoeda deles. Esses investidores injetavam capital fiduciário ou digital considerando aí bitcoins, ethers e outras moedas de mercado. Ao mesmo tempo que ele investia aqui, a fintech fazia o quê? Ela pegava todo o saldo daquele movimento econômico dessas moedas e passava esse valor para projetos de impacto social na ponta, para aquisição de equipamento, para compra de insumos e coisa do tipo. É um negócio bem interessante. Teve um período bem duradouro aqui no Brasil. Foi um projeto que chegou aí para a ONU, coisa do tipo. E aí eu tive contato mesmo direto, né, com esse tipo de modelagem econômica. Daí para frente eu fui estudando exatamente o quê? Tokenização das coisas, economia descentralizada, organizações descentralizadas e coisa do tipo.
e aprofundando a leitura conceitual em torno disso. É o que me chama bem a atenção. Esse é o primeiro ponto. O segundo é tentar desmistificar aqui a questão de criptomoedas. Tá? Nós temos no mundo, como um todo, esse movimento muito efervescente também a partir de meados de 2017. De 2015 a 2017, existiu no mundo como um todo o que chamamos no mercado de criptoativos de ICOs, né? Ou seja, é o IPO das moedas digitais. Então, funcionava mais ou menos como uma bolsa mesmo. Você tinha um projeto que você prometia futuro naquele projeto e tentava captar recursos. Só que a captação desse recurso era 100% digital, com o uso primordialmente do Bitcoin, moeda que hoje já faz parte do portfólio, né, de negócio no mundo todo. Então, muitos projetos conseguiram alavancar com esse modelo de negócio. Só que, ao mesmo tempo que eles se alavancavam, criaram-se muitos mitos, que aí eu chamo de mito da criptomoeda, certo? Não sou investidor, logo avisando aqui de cá, não mexo com isso, não vendo essas coisas, não sou investidor. Eu estudo a tecnologia subjacente a ela, que é o blockchain, que é a tecnologia que hoje possibilita muita segurança e possibilita, inclusive, o real digital, que é o nosso ponto central. Sim. Mas as criptomoedas, em geral, foi uma bolha, aí uma perspectiva, enquanto pesquisador, né, e tal, foi uma bolha que emergiu no mundo todo, e no Brasil parece que bolhas elas duram mais, elas conseguem, né, render muito mais. E com isso tivemos algumas narrativas e percepções muito negativas em torno das criptomoedas, como sendo mecanismos de lavagem de dinheiro, como se a gente descobrisse a lavagem de dinheiro nos anos 2000, né, digamos assim. Porque, obviamente, um criptoativo, uma criptomoeda, ela tem o nascedouro de uma emissão única. Isso. É impossível você emitir outros volumes deste elemento tokenizado. E você pode rastrear ele, ao contrário, por exemplo, do dinheiro fiduciário de papel. Você não consegue rastrear ele na sua totalidade, né? Mas hoje é possível saber, de posse do endereço de uma carteira pública, quantos bitcoins, quantos Ethers ou quantas moedas X o professor Cleito tem na sua carteira digital particular. E toda essa movimentação ela é lastreada eletronicamente sem a possibilidade de fraude ou de alteração, porque a tecnologia ela é imutável. A tecnologia blockchain, ela, em um dos seus grandes pilares, é a imutabilidade. Né? Bom, passando pela bolha das criptomoedas, a gente chegou também no ponto da tokenização das coisas. Não sei se você já deve ter ouvido falar, aquela coisa, né? Venda de apartamento tokenizado. Frações de um apartamento, frações de um terreno, frações de um quadro caríssimo, aquele macaquinho lá que o Neymar adquiriu por milhões e aí depois foi vendido, frações dessa imagem, né, por outros, que são os conhecidos NFTs, né, os tokens não fungíveis, e por aí vai. Nós tivemos isso de forma muito rápida no mundo. Advento da pandemia, obviamente, né? Eu sempre tenho dito que nós tivemos que acelerar, em média, nós tivemos que trazer 10 anos de tecnologia para aquele momento. Porque era uma tecnologia que já estava em desenvolvimento e teve que ser apressada para dar conta da urgência global. Né? É tanto que, da noite para o dia, nós tivemos aí um boom absurdo, né, de aplicativos, de soluções econômicas e tal. Né? Com tudo isso, uma coisa foi bem interessante, assim, por exemplo, a gente antes da pandemia, não se pensava que a Dona Maria, o seu Antônio ali da feirinha e tal, pudesse ter um meio de pagamento como qualquer outro comércio, com cartão de crédito e tal. O advento do Pix, né, da conta caixa, aquela conta digital que saiu realmente para a questão do auxílio do benefício aqui para o Brasil, fez com que, da noite para o dia, esses brasileiros que estavam à margem da economia pudessem ser inseridos. Note que o Pix, o que é que ele traz de novo? Não é a facilidade da transação, é a inclusão. Porque tinha uma massa que, com milhões rodando no mercado, fora do mercado, e que se agregou ao sistema econômico.
Desburocratizado por exemplo, o pipoqueiro não estava aqui dentro, o cara do picolé não estava aqui dentro, o cara que vende o armarinho dele lá não está aqui dentro, o cara da tapioca não estava, e agora eles estão. Eles estão inseridos no sistema. Né? Então, esse é um ponto importante que muitas vezes passa até despercebido, essa questão da inclusão. Se isso é bom ou ruim, aí é um outro debate. Mas aí, até a gente chegar, né, no ponto que interessa, que é o real digital. Então, com isto, essas mesmas pessoas tiveram também acesso a aplicativos e a soluções econômicas no celular, de forma muito rápida. Claro que nós temos que considerar que esse movimento também escancarou o abismo na educação, falta de acesso real à internet, falta de tecnologia, de equipamentos para que a garotada pudesse estar sendo inserida também nesse movimento aí de ensino à distância de forma muito mais, digamos assim, rápida e prática. Então, nós também abrimos aí, né, nós mostramos para o mundo que, de fato, nós não estávamos preparados, de fato, para esse movimento. Estamos correndo atrás do prejuízo, inclusive, né? Por entender que, naquele momento, a gente não tinha conseguido resolver esse problema. Mas, Alan, você falou agora de preparado, te fazer uma pergunta. A partir do que a gente acompanha no Congresso Nacional, você acha que o Congresso Nacional brasileiro ele está acompanhando esse movimento? Porque, às vezes, a gente assiste alguns debates, por exemplo, na Comissão de Assuntos Econômicos, a gente fica até com vergonha, né? Assim, porque há um distanciamento da realidade de muitos deputados e senadores desse contexto que você acabou de desenhar. Parece que a gente está correndo assim em outra raia, né? Está correndo na outra raia, e isso é muito, a meu ver, muito perigoso, porque a partir do momento que hoje, por exemplo, o Congresso Nacional ele se debruça sobre o quê? Pautas de costumes morais. Hoje, o grande tema desse momento, se a gente pegar as redes sociais, a pauta do Congresso Nacional está toda centrada naquela discussão da PEC, do aborto, e aí acaba que deixando de lado, ou de uma forma muito marginalizada, ou residual, uma discussão como essa. Parece muito mais um mundo de técnicos, parece que é uma realidade de técnicos, o legislativo não entra, aqueles parlamentares que, digamos, teriam um pouco mais para contribuir, talvez também não se apropriem desse debate de uma forma mais concreta. Como é que você vê isso? Como é que você vê o nosso legislativo nessa discussão das moedas digitais, desse movimento? A gente tem maturidade hoje no Congresso para estar fazendo realmente uma discussão séria, democrática e de fato real, né? sem fantasiar, sem, como você disse agora, da questão das bolhas, das criptomoedas, sem entrar em especulação em bolsas, né? Como é que você vê isso? É uma pena. Essa é a nossa realidade. O povo brasileiro ele tem no seu sangue a capacidade de sobrevivência. Porque é o povo brasileiro com essa capacidade que cria os modelos de sobrevivência e mecanismos econômicos locais. Porque se não fosse isso, né, é uma pena porque, de fato, se fôssemos depender unicamente do movimento das casas legislativas em geral, eu acho que a gente ainda estaria aqui falando baseado nos anos 80. Não que os anos 80 não tivesse sido um ano importante de transições, né, para o mundo e principalmente aqui no Brasil. Mas, Cleiton, é assim, quem puxou a pauta para a questão, né, dos modelos de PIX, dos modelos digitais, até chegar na moeda digital do Banco Central, que é o Banco Real, que é o Real Digital, foi o Banco Central. Certo? Sim. Realmente é um debate muito incipiente na Câmara, é um debate muito incipiente nas casas em geral. As assessorias, elas hoje estão mais preocupadas em trazer pautas lacradoras, que, na verdade, para mim, são cortinas de fumaça do real problema que nós temos no Brasil, que se chama economia,
que impacta diretamente a educação, saúde, por aí vai. Sim. Então, o que acontece? De fato, nós temos aí tecnocratas, técnicos, preocupados em viabilizar esse desenho econômico, mas ele não entra no debate da sociedade, ele não consegue se inserir. De fato, nós estamos discutindo pautas de costume, mas nós não estamos discutindo o que nós estamos precisando da reforma tributária. Nós estamos precisando resolver problemas com relação a repasse na educação. Nós estamos precisando resolver problemas de patentes e repasse para a saúde. Então, tipo, entende? É como se só falta agora, né, a Câmara fazer o quê? Nome de rua, que é o papel da Câmara Municipal, né, dar um nome a uma rua. Não estou dizendo que isso seja desmerecedor, mas faz parte do rito da casa. Sim. Só que o nosso problema é maior do que isso. Nosso problema é muito maior, né? E vou lhe dizer mais. Nós estamos aqui nesse momento discutindo isso, mas daqui a pouco nós vamos estar com o nosso saldo totalmente contabilizado de forma digital. E aí entra numa questão que sequer está sendo discutida, que se chama o controle econômico disso. Você já parou para pensar que quando esse dinheiro, agora, próximo ano, tá? Quando nós estivermos usando a plataforma Drex, o Real Digital, você já parou para pensar que o Banco Central o Estado passa a ter um controle mais do que absoluto da economia individual? Ou seja, você já parou para pensar que você pode chegar a níveis de controle onde você, sendo um bom ou mau pagador, como costumamos dizer no dia a dia, ele possa estar tolhendo você a estar utilizando o seu dinheiro ou o seu crédito? Porque é tudo digital. Como é que tu vai tirar esse negócio? Verdade. Sabe? Assim, Sim. Eu comecei a ficar pensando nisso, não como um pensamento de teoria da conspiração, mas porque de fato é isso. Real, né? É real. Hoje já tem uma geração que não tem mais o fiduciário de papel. Pô. Não tem. Acho, inclusive, estranho. Ano passado, tem um estacionamento ali na Ana Milhar, conhecida ali, perto vocês podem falar aqui o nome das coisinhas aqui? Pode sim. Perto de uma cervejaria ali, que o camarada só recebe dinheiro de papel. Ele veio mudar um dia desse. Você não acha estranho, não, quando você para e diz, meu amigo, mas eu quero pagar, eu tenho dinheiro, mas o cara só quer receber de papel, o que é que eu faço? Ou seja, essa ausência da discussão na Câmara, fortemente, para com a sociedade, ela vai fragilizar, consequentemente, esses pequenos detalhes de controle econômico que eles vão impactar diretamente na camada mais pobre do Brasil. Mais uma vez. Porque agora é que essa camada está tendo um certo acesso às tecnologias que possibilitam eles se moverem economicamente. Mas daqui a pouco, como é que isso vai se dar na prática? Você tem hoje no Brasil centenas de bancos digitais. Você não precisa necessariamente hoje depender unicamente daquelas grandes plataformas econômicas. Ao mesmo tempo em que, quais são as garantias dessas plataformas econômicas? Mas vamos lá. Fora isso, o Banco Central brasileiro tem sido protagonista na discussão das moedas digitais de bancos centrais, que se chamam CBDCs. Né? Por que protagonista? Porque foi o país que mais rapidamente fez testes e mais testes de tecnologia para viabilizar isso. Sim. Vamos ser o primeiro país a fazer transações econômicas fronteiriças que vai, inclusive, substituir o sistema SWIFT. Já pensou que é isso? O sistema SWIFT, aqui nós estamos falando de um sistema que dos anos 30, 40, não sei, mas é o sistema né, de fronteira econômica mais antigo que nós temos no mundo. Então, você não vai precisar mais dele. Você vai poder fazer essas transações do iene, do dólar, do euro, do real, dos pesos, enfim. Onde vai chegar o ponto que você, no seu saldo, você tem lá o saldo, R$100, mas pode ter um pedaço que é de Bitcoin, um pedaço que é de dólar, um pedaço que é de euro, porque eles vão poder fazer do jeito que eles quiserem com a reserva. Sabia disso? Sim. Né? E aí, meu amigo, nós estamos aí entrando em um universo que, de fato, se ele não entrar na pauta, é a pauta do dia, mas não é a pauta do dia. Porque hoje o Congresso que nós temos, ele está mais preocupado nisso.
um absurdo como esse. Eu, como pai, né, assim, fica até estranho de se pensar como pode um projeto como esse agora recente, da questão do estupro, cair, e a imprensa, por sinal, ainda tentar ali dar aquele gás, mas viram que não faz sentido um negócio desse. E uma reforma aí, por se tratar seriamente, que não tá conseguindo andar na casa porque, né, a turma não deixa. Né? Como é que a gente vai ficar? E aí, Alan, pegando aqui o caso do Ceará, vamos tratar especificamente aqui do caso do Ceará. Você falou que estuda, pesquisa os impactos sociais dessas moedas, então experiências existem, né? Onde é que a gente poderia trabalhar a gente tem verdadeiros bolsões de miséria no Ceará, em diferentes regiões, particularmente nos sertões, regiões que são reconhecidas por terem uma renda per capita muito baixa, índices econômicos assim ainda muito aquém. Qual seria o impacto? Que tipo de experiência, sendo bem concreta aqui para quem está nos acompanhando, que tipo de experiência a gente aqui no Ceará poderia investir, digamos assim, socialmente, politicamente, com impacto, digamos assim? Como é que você vê isso a partir desse ecossistema que você acompanha? Cleiton, nós temos no estado do Ceará um projeto fantástico que o governador Elmano, inclusive, tem impulsionado com muita maestria, que é o Renda do Sol. Sim. Pode ser que ele ainda não esteja, né? Assim, que a sociedade cearense não esteja familiarizado, inclusive, com o nome do projeto. Mas você conhece Sim. o projeto. É um projeto desafiador, mas é um projeto magnífico, onde a gente aproveita o sol, como diz o nosso colega, né? O nosso deputado Aquiles Sena, o sol que nos castigou tantos anos e nos castiga se transforma hoje, né, no mesmo sol que está trazendo para nós aí uma alternativa, inclusive, de geração de energia limpa e que pode trazer rendimentos, inclusive, para essas pessoas que precisam mais e mais. Eu vejo o Renda do Sol, de forma concreta, como um projeto que ele poderia se apropriar dessas tecnologias descentralizadas e criar uma moeda de impacto social. Porque você pode considerar que o excedente de energia solar, por exemplo, ou o excedente de hidrogênio verde, por exemplo, ele possa vir a servir como um ativo para lastrear uma moeda. Sim. Então você imagina, ao mesmo tempo que você está adquirindo aquela energia, gerar negócio, gerar valor, né, você poderia estar pegando esse excedente, tokenizar ele, ou seja, fazer dele um fundo onde ele é representado por uma moeda que poderia servir para ajudar na agricultura familiar, nos atingidos por barragem, nos assentados, reassentados, indígenas quilombolas em projetos como o próprio Paulo Freire, o Projeto São José e muitos outros que estão rodando. Então, assim, existe, na verdade, existem teses que poderiam ser aplicadas concretamente com isso. Então, você teria um cartão de um programa chamado Renda do Sol, que esse cartão teria um saldo do excedente de energias limpas que o estado do Ceará pudesse negociar. Sim. Porque tudo isso vira valor, vira riqueza. E para se distribuir, nada melhor do que essas tecnologias descentralizadas, seguras e que conseguem chegar na ponta. E aí eu chego lá na ponta com o cartão de crédito, trazendo esse saldo, o Estado sendo um garantidor desse negócio e a iniciativa privada operacionalizando com o real digital. Perfeito. Entendeu? Assim, esse inclusive, acho que é um debate importante que o comitê recém-criado de Ciência e Tecnologia, né, no estado do Ceará, Sim. não sei bem se o nome é este, mas recém-criado também pelo governador Elmano, ele pode vir a trazer aí uma perspectiva importante. Eu acho que o papel do Estado nesse momento, já que a gente não consegue trazer o debate da Câmara para a sociedade, o governo do estado do Ceará ele pode também ser protagonista nisso. Entendeu? Claro. Perfeito. E aí, Alan, eu sei que o tema não se esgota aqui, aí ele dá pano para manga para a gente debater aqui por horas. É uma discussão extremamente fértil e necessária, apesar, como a gente bem pontuou aqui, de não estar sendo feita pelo Legislativo. Isso é, a meu ver, trágico.
no sentido de, até numa questão de geracional. É como se a gente estivesse perdendo escalas de tempo, a meu ver, né? Então, quero agradecer a sua presença aqui, de ter esclarecido alguns pontos, ter inserido o debate. Aí é interessante, porque muitas vezes a imprensa, quando ela traz essa discussão, é de uma forma, dentro de uma notícia, de, como você bem destacou, de lavar de dinheiro, e se cria uma ideia, um estigma que não condiz com o debate. Com a capacidade. Isso, com o potencial. Que essas moedas elas estão representando. Então, quero agradecer, Alan, a presença. Eu que agradeço mais uma vez. Eu acho que todo espaço que for dado para a gente estar contribuindo nesse aspecto é um espaço que pode parecer uma gota d'água no oceano, sim, mas, pelo contrário, chega aos ouvidos da população. O programa é bem recebido. Eu acho que, além de ser bem recebido, é um programa sério, que tem uma boa reputação no estado do Ceará, inclusive no Brasil, e eu acho que essa reputação ajuda a gente poder trazer esses temas, por mais complexos que eles pareçam. Mas logo, logo, eu acho que a gente vai estar voltando aqui de novo, já falando de como é que está o Brasil com o Real Digital. Perfeito. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo você no nosso próximo programa.